Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas, sobretudo a partir do número 471 no nosso catecismo, nós temos falado sobre a alma humana de Cristo. Vimos como já houve uma heresia conduzida por um certo Apolinário de Laodiceia, que afirmava que em Jesus o Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teria ocupado o lugar da alma humana de Cristo. Então, Jesus não teria uma verdadeira alma humana. A Igreja se manifestou contrária a isso, lembrando que Jesus tinha, sim, uma alma racional humana, senão ele não seria um verdadeiro homem. Um homem sem alma não é um verdadeiro homem. Essa alma humana do Filho de Deus, ela é dotada de um conhecimento humano como o é o nosso. E assim, o conhecimento humano de Jesus não podia ser ilimitado, porque a sua alma era limitada, era uma alma humana. E é por isso que Jesus ignorava certas coisas, é por isso que ele pôde crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, como nos fala São Lucas no capítulo 2, versículo 52. Além disso, esse conhecimento verdadeiramente humano que o Filho de Deus tinha na sua vida como encarnação, ela exprimia de maneira humana a vida divina da sua pessoa. Aqui é que está o grande toque da revelação acontecida em Jesus. Embora, ou justamente por ser verdadeiro homem, com uma alma humana, com uma inteligência humana, mas ao mesmo tempo verdadeiro Deus, Jesus na sua humanidade era expressão mais cristalina daquilo que é o próprio Deus. Por isso Jesus é o perfeito revelador do Pai. Então, esse conhecimento humano que Jesus tinha, porque ele tinha uma alma humana, ele exprimia ao mesmo tempo a vida divina da sua pessoa. Nós chegamos ao parágrafo 473. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união com o Verbo, conhecia e manifestava nele tudo o que convém a Deus. Vejam, o Verbo é um com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. O Verbo entra no tempo, entra na história, assume uma natureza humana como a nossa. E essa natureza humana, dotada de uma alma humana, como qualquer ser humano, ela exprimia humanamente aquilo que convinha à vida divina do seu sujeito maior, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, esse conhecimento íntimo que Jesus tinha das coisas do Pai são devidas à sua origem, uma vez que ele era o verdadeiro Filho de Deus. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que ele tinha dos pensamentos secretos dos corações dos homens. Sabemos bem como acontece, por exemplo, isso nós podemos ver em Marcos 2,8, João 2,25, João 6,61, como Jesus conhecia o pensamento dos seus opositores, porque ninguém precisava lhe explicar, ele sabia muito bem o que estava no coração do ser humano. Essas potencialidades todas, elas fazem de Jesus, como eu já disse, o perfeito revelador do Pai. A expressão da glória de Deus. A expressão do ser do Pai. Chegamos então ao parágrafo número 474. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que ele viera revelar. Sabemos que Jesus, algumas vezes, diz claramente que ele desconhecia certas coisas, sobretudo aquelas que diziam respeito ao dia do juízo, né? Juízo final,
ao dia da segunda vinda do Filho do Homem, da sua segunda vinda. Ele diz em várias ocasiões, quanto àquele dia, aquela hora, ninguém conhece, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Nos Atos dos Apóstolos, Atos 1:7, ele vai dizer que não é sua missão revelar. Não vos compete, disse Jesus no dia da sua ascensão, quando ele prometia o Espírito Santo aos apóstolos, não cabe a vós saber os dias e os tempos que o Pai determinou em seu poder. O fato é que Jesus dizia claramente ignorar estas coisas. Ele comunicava aquilo que fazia parte da sua missão de revelador. Com isso, então, nós concluímos mais esse pequeno bloco que trata da alma e do conhecimento humano de Cristo. Agora, a partir do número 475, o nosso catecismo vai falar sobre a vontade humana de Cristo. Em Jesus, sendo verdadeiro homem, ele tinha uma vontade humana. Então, a Igreja vai confessar que no terceiro concílio de Calcedônia, que foi o sexto concílio ecumênico, que Cristo possui duas vontades. É uma coisa que hoje pode nos parecer estranha, mas, de fato, como Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele era dotado de duas vontades, de duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Aqui, de novo, já houve controvérsias, por isso a necessidade de uma intervenção da Igreja. Os concílios, os 7 primeiros concílios ecumênicos que aconteceram lá nos primeiros séculos da Igreja, eles foram fundamentais para ir fixando, definindo o cerne da nossa fé cristológica e trinitária. Lembramos que já falamos, como no Concílio de Nicéia, a Igreja saiu em defesa da divindade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A Igreja saiu em defesa da divindade do Espírito Santo contra Nestório, que queria negar que o Espírito Santo também fosse Deus. A Igreja saiu em defesa da verdadeira humanidade de Cristo, isso até antes dos próprios concílios, vemos isso já na primeira carta de São João, o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, porque tinha gente que negava que se Jesus fosse verdadeiro Deus, não podia ser verdadeiro homem, já que a divindade não poderia se misturar com a miséria da nossa humanidade. Agora, contra Apolinário, a Igreja vai defender que Jesus, por ser verdadeiro homem, tinha também uma alma humana. No mistério da encarnação, ele não assumiu apenas um corpo humano, ele assumiu uma natureza humana completa, inclusive na alma. E agora, Jesus, que tinha também, embora o sujeito principal, o sujeito das ações de Jesus fosse a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, para ser verdadeiro homem, tinha que ter também uma vontade humana. Só que não existe contradição entre a vontade humana e a vontade do Verbo. Tudo aquilo que Pai, Filho e Espírito Santo sabiam e decidiam desde toda a eternidade, tendo a iniciativa primacial sempre do Pai, a vontade humana de Jesus acolhia e aderia sem confusão, sem oposição. Então, meus queridos, vamos continuar, ainda temos um longo caminho a percorrer, nos aprofundando sempre mais no conhecimento da identidade de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.